Coisa boa a gente estar mais um domingo na presença do Senhor, sabendo que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu fico feliz de estar aqui junto com a minha família e junto com a minha família que se estende, né? Que são vocês. Estou com a minha esposa, estou com o meu filho do meio, estou com o meu filho mais novo. Meu filho mais velho não veio, porque ele está na nossa outra congregação servindo ao Senhor, lá na parte também de mídia da igreja, e nós louvamos ao Senhor, porque não tem coisa melhor do que a nossa família servindo ao Senhor, né? É algo que preenche o nosso coração, nos dá uma alegria tremenda. Mas Deus próximo domingo, ou na próxima quarta-feira, Ele vai estar aqui com a gente, em nome de Jesus. Vocês vão poder conhecer todo mundo. Meus irmãos, queria primeiro saudar os irmãos, dar as boas-vindas, que Deus trouxe a gente em paz, que Deus também conduza esse culto para a glória dEle, e que em nome de Jesus Ele fale poderosamente com a gente nessa noite, amém? A gente saiu de casa para vir adorar o nosso Deus, e Ele já está presente aqui neste lugar, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos, a gente está orando nesse momento, então curve sua cabeça, mesmo ainda sentado, feche seus olhos, e a gente possa estar adorando e louvando o nosso Deus nesse momento. Pai Santo, Deus poderoso, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós louvamos ao Senhor pela Tua santidade e pelo Teu grande amor. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa tocar nos nossos corações, possa falar poderosamente a nossa vida, para que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa poderosamente ter liberdade de agir em meio do Teu povo e da Tua igreja. Quero Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nessa noite, junto com os Teus irmãos, pelo privilégio de respirar e de Te servir. Estamos aqui, Deus, para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa tocar nos nossos corações e possa conduzir as nossas vidas ao Teu bom e perfeito louvor. Que nessa noite, tudo que venhamos fazer aqui, seja para a honra, glória e louvor. E que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores que venham Te adorar e Te louvar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos agora, aqueles que podem ficar de pé. A gente está podendo fazer a leitura bíblica como está descrita aí em nosso boletim, uma leitura uníssona do Salmo 105, verso 1, e do livro de Efésios, capítulo 5, versículos 19 e 20. A Bíblia nos chama a adorar o Senhor. Vamos ler juntos? Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome, fazei conhecido as suas obras entre os povos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É interessante que antes que alguma coisa saia da nossa boca, ela tem que nascer no nosso coração. Então que nessa noite, toda adoração que a gente prestar ao Senhor, antes de tudo saia do nosso coração. Dê graças ao Senhor. É interessante que o princípio de Deus é que a gente deve dar graças a Deus, independente das circunstâncias. A igreja do Senhor, ela aprendeu a viver isso, a viver dessa forma. Eu sempre gosto de pensar que gratidão é um presente que a gente dá a Deus. Ingratidão é um presente que a gente faz, mas não entrega. Então que a gente possa entregar a Deus o nosso presente, a nossa gratidão. Eu queria convidar o irmão João Vasconcelos para a gente estar... O irmão Isaac, que chegou para louvar o Senhor junto conosco, firme na rocha, o hino do cantor cristão 367, para a gente adorar ao nosso Deus. Vamos continuar de pé, adorando o Senhor. Tempestades que a Deus chega,
Amém. Sempre resistir pelo poder. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos ter um momento agora de oração. Logo após teremos uma mensagem musical com a irmã Tuane. Mas antes eu queria que a gente orasse, e esse dia é um dia bem especial, porque essa semana nós teremos a convenção aqui em nosso estado, a Convenção Batista Brasileira. Esse ano vai acontecer aqui em Pernambuco, e que bom que está bem pertinho da gente. A nossa igreja mãe é sediadora de alguns congressos. Então, terça-feira, dia 17, quarta, dia 18, nós vamos ter o congresso dos músicos batistas do Brasil, que acontece na nossa igreja, na Igreja Batista da Capunga, e também a Organização dos Pastores Batistas do Brasil, a Ordem, também se reúne nesses 2 dias. Inclusive, algum irmão aqui, tanto do louvor, quanto os irmãos que cantam, se quiserem participar do Congresso de Músicos, quando terminar esse culto, me procure para a gente ver a possibilidade de estar enviando os irmãos também como mensageiros aqui da nossa congregação para participar desses congressos. E a partir da quinta-feira, quinta, sexta e sábado, aqui no Geraldão, vai acontecer a nossa Convenção Batista Brasileira, que vem povo batista de todo o Brasil. Então, essa semana, nós estamos chamando da Semana Batista. Então, temos várias programações. Se o irmão quer participar, se tem desejo no coração, fala comigo, que a gente pode estar enviando vocês. Ainda temos algumas vagas, certo? Por quê? Na convenção e nessas organizações, cada igreja ela tem um número de pessoas que ela pode enviar. Então, são 5 pessoas por ser igreja, e nós temos mais, a cada 50 membros, podemos enviar um mensageiro. Então, claro que a nossa igreja consegue mandar um grupo bom, e se você quiser ir, vai ser uma alegria, fale comigo, tá bom? A gente vai poder estar viabilizando da melhor forma aí essa sua ida para a convenção. E nesse momento eu queria que a gente orasse, né? Hoje já, amanhã principalmente também, Batista de todo o Brasil vai estar se deslocando das suas cidades, da sua casa, para vir para Pernambuco. Queria que a gente orasse, que Deus trouxesse cada um em paz. É um momento onde a gente para como igreja batista e pensa no nosso futuro, na nossa evangelização. Os irmãos conhecem o trabalho, nós temos uma carreta missionária, inclusive está em Olinda hoje, fazendo trabalho missionário. Nós temos também um barco missionário no Amazonas. Então, nós temos projetos como as Cristolândias aqui em Pernambuco e em todo o Brasil. E todos esses projetos, a gente pensa nas convenções. Então, e a gente está muito feliz da nossa igreja estar sediando uma parte da convenção esse ano. Então, eu queria convidar os irmãos, a gente está orando nesse momento, pedindo a Deus que Deus pudesse nos conduzir nesse tempo tão maravilhoso, que é a gente pensar no crescimento do reino de Deus. Quando a gente chega, por exemplo, aqui na congregação, a gente vê os desafios ao nosso redor, a gente sonha em crescer, a gente sonha em ganhar mais vidas para Jesus, a gente sonha em alcançar mais vidas para Jesus, em transformar mais famílias, e tudo isso é feito através da união do povo de Deus. Vamos orar nesse momento? Queria que você, mais uma vez, curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e a gente já entregasse a Deus os nossos irmãos batistas do Brasil e do mundo também. Pai, te agradecemos, Senhor, porque vamos sediar como Estado a Convenção Batista Brasileira. Isso acontece todos os anos, espalhados pelo Brasil, em alguma cidade, e o Senhor nos deu a alegria e o privilégio desse ano acontecer aqui em Pernambuco. Nos ajuda, Senhor, como igreja, está apoiando, fortalecendo. Temos irmãos chegando aí do Brasil e do mundo, né? Graças a Deus, irmãos que vêm para somar com a gente, para pensar com a gente, para abençoar vidas. Nós somos uma igreja comprometida com a propagação do Evangelho. Nossa intenção é levar a Tua palavra, Senhor, a todas as pessoas do mundo, porque a Tua palavra diz: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, e faça discípulos. É isso, Deus, a nossa missão, fazer discípulos de Jesus, discípulos que sejam transformadores, homens e mulheres que sejam transformados pelo amor do Evangelho e que dentro da sua casa dê testemunho do seu amor. Porque dessa forma, Deus, teremos casamentos abençoados, famílias abençoadas, filhos que crescerão na graça do Senhor. Eu te peço, Deus, abençoa. Abençoa em nome de Jesus a tua igreja. Abençoa, Deus, o teu povo batista, que vai se reunir para pensar
nesse ano, como a gente vai continuar avançando para a glória do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, nessa missão. É assim que nós te oramos e te pedimos por cada pastor, por cada líder, por cada caravana que vai vir de todos os estados do Brasil. Que o Senhor os traga em paz, livre-os do mal, conduza o transporte que vão trazer, seja de transporte próprio, seja de ônibus, seja de avião, seja como for. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, cuide dos teus filhos e filhas que virão para aqui junto conosco a gente pensar no crescimento do teu reino. É assim, meu Pai, que nós te oramos, em nome de Jesus, amém. Queria convidar a irmã Tuane, que vai trazer uma mensagem musical nesse momento para a gente adorar o Senhor. Graça e paz, irmãos. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Mas não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto
Tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Mas não se desespere, pelo amor de Amém. Por motivo nenhum, meu irmão, nunca se desespere. É algo que a gente confia no Senhor e sabe que Ele cuida de nós em cada momento da nossa vida. Queria mais uma vez fazer a leitura da palavra de Deus. Queria convidar os irmãos, aqueles que podem, a gente ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. E a gente, como assim está descrito no nosso boletim, a gente fazer a leitura bíblica alternada. Foi extraído do livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, e Mateus, capítulo 7, versos 24 e 25, e Romanos, capítulo 10, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todos, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém. Que maravilha. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Queria convidar agora a irmã Tuane e a irmã Thalia. Já está adorando o Senhor. Foi? Quer tirar mesmo? Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os
Nosso Deus é dono de tudo, né? Dono de todas as coisas. Queria convidar a irmã Islã para estar orando pela nossa congregação, orando pelos desafios de atuação, de proclamação do Evangelho aqui no bairro do Caçote. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, orando, pregando o Evangelho para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Ó Pai, que tu possa, Senhor, vir visitar essa congregação, esse bairro, e que possamos, Senhor, fazer o melhor para ti, que possamos ganhar vidas, Pai, mostrar para eles que só tu pode dar o melhor para nós. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos agora lembrar da nossa campanha, né? Campanha Novo Chão, desse novo tempo que Deus tem nos dado. O que Deus promete, Ele cumpre, meus irmãos. O que Deus promete, Ele cumpre. E nada foge do seu poder. O texto bíblico que está aí descrito no nosso boletim, inclusive, recentemente eu e minha esposa estavam estudando o livro de Ageu. Creio que nas próximas semanas a gente vai estar trazendo uma série de reflexões sobre esse livro tão precioso. Pequeno, apenas 2 capítulos, mas um livro de uma profundidade maravilhosa. E diz assim a palavra do Senhor em Ageu, capítulo 2, versículos 8 e 9. Deus falando conosco, Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar daria paz, diz o Senhor dos exércitos. Vocês viram aqui que algo é semelhante. 3 vezes Deus diz: é eu que estou falando. E com a palavra de Deus a gente não discute nem brinca. Mas eu queria que a gente pudesse mais uma vez juntos agora ler esse texto, afirmando que cremos nesse poder e nessa soberania de Deus. Vamos ler juntos? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar daria paz, diz o Senhor dos exércitos. Que essa paz chegue sobre nós. Vamos louvar o Senhor. Nosso irmão Cleito vai estar nos levantando em oração, em adoração agora, sobre cantando o hino Ventos de Avivamento. Aquele que crê
graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça em nossa congregação. Amém. Queria pedir à irmã Cristina que fizesse uma oração pela nossa campanha, que Deus continue nos dando recursos e nos dando condições para aquilo que Ele quer fazer nesse lugar. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estar aqui na Tua presença. Em continuação, Senhor, te peço, ó Deus, pela campanha Novo Chão, ó Deus, campanha essa que Tu colocasse em nosso coração, Senhor. Primeiro nasceu no Teu, Deus. Ó Pai, abençoa a todos aqueles, Senhor, que estão contribuindo, ó Deus, mesmo os da nossa congregação, Senhor, e também aqueles que não são da nossa congregação. Ó Deus, vai nos dando, Senhor, recursos, ideias, estratégias, ó Pai, para alcançarmos o nosso objetivo. Senhor Jesus, continua nos abençoando, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. O Ministério do Louvor agora vai estar adorando junto com a gente. E aqueles que podem, queria convidar a gente a ficar de pé. Acho que a gente adora melhor de pé. A música está impressa no boletim, no final do culto. Reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só teu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre
Amém. Chegou o momento da gente dedicar ao Senhor nossa vida, nossos bens. Então, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, você possa vir e entregar ao Senhor. Se você não trouxe, entrega a tua vida ao Senhor, porque é isso que para Ele é muito importante. Que Deus possa nos abençoar e cuidar de nós. Vamos continuar adorando o Senhor. Quem vai estar nos ajudando é o João Vanderly, que vai estar nos ajudando nesse momento de dízimos e ofertas. Bondoso e eterno Pai, estamos aqui para te louvar, para te agradecer por tudo que tu tem feito na vida de cada um aqui dos presentes, para agradecer também pelas ofertas e os dízimos recolhidos à casa para a manutenção do seu tesouro. Fica conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.
Amém. Pode sentar, meus amados irmãos. Queria dar alguns avisos para os irmãos. Está aí no nosso boletim, mas eu queria reiterar para os irmãos. A nossa campanha da sexta continua. Acho que a igreja ela tem esse papel importantíssimo de poder cuidar de pessoas, seja as áreas que for, e principalmente nesse momento que a gente está vendo de tantas dificuldades, de tantas lutas, a gente tem. Eu sempre digo o seguinte: eu não consigo, e tenho ensinado isso, eu não consigo almoçar sabendo que tem um irmão meu que não está conseguindo almoçar. Então eu queria muito que cada um dos irmãos, se você pode ajudar, ajude, mas se você estiver precisando, não fique tímido em conversar também, porque sabemos que ora os momentos estão bons para uns, ora para outros está difícil. Várias vezes na minha vida eu já recebi cesta da igreja e foi uma bênção na minha vida, porque foi sempre cheia de muito amor, sempre cheia de muito cuidado de Deus. Então, se você tiver, inclusive aproveito para dizer que o meu telefone está aí no boletim. Então, aí nos telefones importantes, você vai ter o meu telefone, primeiro, está sempre ligado, eu não desligo o meu telefone, e o que for necessário, a gente vai estar à disposição. E também embaixo tem o número da nossa igreja, então o WhatsApp também da igreja, que vai poder estar entrando em contato. Esse é da igreja sede, a Secretaria da Igreja Batista da Capunga, também está à nossa disposição. Então, precisou de alguma coisa, seja qual for o momento, seja qual for a hora, se for desde levar alguém. Esses dias fui visitar uma criança que numa quarta-feira, acho que há uns 12 meses atrás, a mãe entrou em trabalho de parto e ela mora num lugar muito difícil de acesso e ligou para mim, era quase a hora do culto, eu fui lá, peguei, levei na maternidade, ainda deu tempo de pregar no culto, e a semana fui visitar a criancinha lá, graças a Deus, está bem de saúde. E quando quiser também ligar para convidar para tomar um café, a gente vai também, tá certo? Estamos à disposição aí. Os irmãos vão saber que eu gosto muito de tomar café. Ontem mesmo eu cheguei em casa, eu tenho algumas manias, eu sou paraibano, os irmãos vão estar me conhecendo melhor, mas essa semana eu estava em casa, eu disse: minha mãe, ela fez um feijão na hora do almoço, eu disse: não sabe o que é que eu estou pensando à noite? Ela disse: já sei, tu está pensando em comer feijão com cuscuz e ovo. É delicioso para mim, porque arremete à minha infância, né? Para algumas pessoas não é tão saboroso, mas para mim traz uma coisa tão boa. Eu lembro dos meus pais, eu lembro da minha mãe, quando ela fazia ali um cuscuz com feijão e ovo, é maravilhoso. Então, estou falando isso para os irmãos não ficarem intimidados, tá certo? Qualquer coisa, bolachinha, um negócio, a gente tá. Durante a semana, meus irmãos, a programação da nossa igreja, segunda-feira, 19h30, vamos continuar em oração pela nossa campanha do Novo Chão. Na quarta, eu queria fazer uma ressalva para essa data. Quarta-feira, nosso culto de oração vai começar às 19 horas. Comumente começa às 19h30, mas eu queria pedir aos irmãos, né, já conversei com alguns irmãos da liderança, para a gente fazer às 19. Por quê? Porque de 19 às 20 a gente vai ter nosso culto de oração, e das 20 até as 21, talvez não chegue às 21, um pouco mais cedo, a gente vai estar conversando a liderança da igreja, para a gente alinhar algumas coisas, para a gente pensar em algumas coisas. Então, nas quartas-feiras que virão, a gente vai estar tendo esse tempo, porque eu acho que fica mais fácil, não fica uma demanda tão grande, a gente não precisa ter uma reunião tão extensa, cada dia a gente resolve um pouquinho, e a gente vai alinhando dessa forma. No sábado à tarde temos visita pastoral, então já coloque aí qualquer hora, mas eu não chego sem avisar, tá certo? Eu vou estar aos poucos pegando o número dos irmãos, entrando em contato, vendo se vocês podem receber a minha família, que a família é grande, né? Eu e minha esposa, vocês conheceram, e são 3 filhos, 3 homens, mas eu quero muito conhecer também a família de vocês. E próximo domingo, ainda não teremos escola bíblica, porque na quarta a gente vai conversar sobre isso, sobre o retorno. A gente quer fazer um retorno da nossa escola bíblica, quer fazer um café da manhã para os irmãos, um momento bem especial. E domingo à noite, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez adorando e louvando ao nosso Deus. Quero avisar também aos irmãos que a gente continue orando pelos aqueles irmãos que estão enfermos, pelos aqueles que estão desempregados. Às vezes tem tanto desejo, tanta vontade de servir ao Senhor, de adorar a Deus também com seus recursos, mas não está com condições agora. Que a gente ore para que Deus abra as portas do céu para abençoar esses irmãos. Pelas atividades da igreja, pelo nosso bairro, né? Que Deus continue cuidando, salvando esse bairro. E também por essa reunião que a gente vai ter
de toda a nossa liderança. Queria que a gente colocasse. Eu gosto de fazer dessa forma. Eu queria abrir também para alguns irmãos aqui. Se você tiver algum pedido de oração, que a gente vai estar orando agora, você pudesse compartilhar com a gente, se você quiser, para a gente poder estar orando e colocando diante do Senhor o seu pedido, a sua vida. Eu acho que é bem importante a igreja junto. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. E a Bíblia diz também que o que a gente ligar aqui na terra, Deus ligará no céu. Então, queria pedir oração pela minha família, depois vou passar para o irmão João, e pela vida do meu pai, né? Tive o prazer esses dias, tive poucos dias de férias, mas fui lá, visitei ele. Meu pai já tem 86 anos, levei ele para a praia para tomar um banho de praia, e a alegria dele ali, ele tem um pequeno terrenozinho que a gente tem lá, e ele planta macaxeira, e a alegria dele é levar os filhos para a gente estar vivendo esse momento. Eu queria pedir aos irmãos que orassem pela vida do meu pai, que Deus continue dando saúde a ele. A minha mãe já não está mais conosco, está na glória com o nosso Senhor Jesus, mas meu pai, eu queria pedir oração, e por todos os meus irmãos, que são 9, que Deus continue abençoando minha família, e também meus filhos, meu sogro, minha sogra, em nome de Jesus. Irmão João. Restaure. Ana Luísa, seu neto e Ana Luísa. Mais algum irmão tem algum pedido? Pode falar mesmo. Amém. Marcelo, vamos colocar em nome de Jesus a vida de Marcelo nas mãos do Senhor. Mais algum irmão? A irmã? Amém. Amém. Por toda essa família, em nome de Jesus. Irmã. Exames. Que tudo corra bem em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos orar, meus irmãos. Eu acho que é importante. E vocês em casa, lembrem dessas orações também. Está sempre colocando nossos irmãos diante do Senhor, porque sabemos que é assim que a gente fortalece um ao outro, né, em oração. Pai, nesse momento, Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida dos teus filhos. Deus, o Senhor conhece cada um, sabe a necessidade de cada um. Tem alguns pedidos aqui que não foram externalizados, mas o Senhor conhece, o Senhor ouviu o coração da tua igreja, porque tem algumas coisas que ainda são muito íntimas nós, mas que em nome de Jesus, Deus, vai lá, visita. O Senhor conhece, o Senhor sabe, e nós cremos no teu poder. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuida da tua igreja, aqui espalhada pela face da terra. Visita, Senhor. Em especial, tivesse pela vida de Marcelo, Pai, que vai submeter a cirurgia, está nesse processo. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece a realidade do teu filho, como ele está, como está a sua família. Visita-o. Que o Consolador, o teu Espírito Santo, vá nesse momento ao encontro dele e traga paz ao seu coração, porque o Senhor Deus, nesse momento nós sabemos, nós precisamos muito da tua presença, porque é ela que nos traz paz e que revigora as nossas forças. É assim, meu Deus, que eu te peço. Coloca a vida também de todos os outros irmãos que aqui foram citados. Visita-os agora em nome de Jesus e faz o teu querer nas suas vidas, porque a tua vontade, Deus, é boa, é agradável e perfeita. É assim, meu Deus, que nós te oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Meus amados, eu queria agora que a gente pudesse se preparar para a palavra do Senhor, que Deus vai estar ministrando nesse momento. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Versículos de 9 a 13. Nós estamos em uma campanha de oração
pela nossa igreja, pela nossa congregação, de 30 dias, e eu queria que a gente dedicasse bastante esse tempo, que você reservasse um tempo, de repente antes do almoço, ali ao meio-dia, você ore, de repente antes de dormir também, você sempre consagre e coloque diante do Senhor a nossa congregação, que Deus tem muitos projetos e planos, e a gente quer que Ele confirme isso nos nossos corações, com cada detalhe, com a forma especial que Ele tem, porque Deus, Ele é tremendo e maravilhoso. E pensando nisso, eu queria estar trazendo para os irmãos uma série de reflexões sobre oração, sobre a importância desse relacionamento com Deus, principalmente que a gente está iniciando um novo ano, e não apenas a congregação, mas as nossas vidas em particular, tem muita coisa que a gente precisa estar colocando dentro do direcionamento de Deus. Porque às vezes tem o que a gente quer, o que a gente acha que é melhor, mas tem um plano perfeito de Deus. E ele sempre vai se cumprir. Ele sempre vai se cumprir. E bom é quando a gente está nesse plano. Eu sempre gosto de orar, em vez de eu dizer, Senhor, faz isso ou aquilo, age dessa forma ou daquela forma, eu sempre gosto de pedir, Senhor, me mostra o que o Senhor está fazendo. Porque Deus está fazendo a obra dele. E não é Ele que entra na nossa vida, é a gente que tem que entrar no projeto dele. É a gente que tem que caminhar na direção que Ele tem. Existe um livro que eu já li e acho maravilhoso. O título do livro é Aprendendo a Orar com Quem Ora. E esse livro, ele tem descrita todas as orações de Jesus. E Jesus, ele ora constantemente. Nós vemos em vários momentos da palavra de Deus, Jesus ia para o monte orar. Jesus estava orando na transfiguração, Jesus orava para fazer os milagres, Jesus orava para pedir a direção ali no Getsemane, ele orando a Deus, pedindo a Deus ali, naquele momento difícil. Jesus ora na cruz por nós, pedindo que Deus perdoasse os nossos pecados, pedindo que Deus perdoasse todos aqueles que estavam ali o crucificando, e ali nós estamos inclusos, porque quem estava crucificando Jesus ali não eram os soldados romanos, eram os nossos pecados. Então Jesus naquele momento orava por mim, pedindo que Deus perdoasse o meu pecado. Então Jesus, ele é um grande exemplo de oração, parece que até não precisaria, porque Jesus é Deus. Mas o que é que ele mostra com isso? Ele mostra com isso que é possível um relacionamento pessoal com Deus, íntimo com Deus. Assim como nós estamos conversando aqui agora, a gente tem que entender que a gente pode conversar com Deus. A gente pode chegar na presença dele e colocar as variadas situações, inclusive os nossos mais profundos sentimentos. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas às vezes a gente vai orar e a gente acha que a gente esconde algumas coisas de Deus, né? Por exemplo, quem chegou e disse, Deus, eu estou irado com o Senhor por essa situação que aconteceu na minha vida. Às vezes a gente tem medo de decepcionar Deus, mas a gente esquece que nunca iremos decepcionar, porque Ele conhece a gente. Eu já fui em vários sepultamentos, e é muito comum em sepultamentos as pessoas ficarem com raiva de Deus. Por que Deus tirou minha mãe? Por que Deus tirou meu filho? Por que Deus tirou meu marido? E aí a gente de repente tem aquele comum senso de algumas pessoas, dizer, tem tanta gente ruim, e não morreu, e essa pessoa era assim e morreu. De alguma forma nós estamos ali chateados com quem? Com Deus, Ele é Senhor da vida. E o que eu queria que a gente pensasse, meus amados irmãos, que nada surpreende Deus, muito menos nossos sentimentos. Por isso as nossas orações precisam ser orações sinceras, com o coração aberto, de tal forma que Deus compreende e Ele vai trabalhar no nosso coração esses sentimentos. Porque muitas coisas, e a maior parte hoje, de algumas pessoas, e várias pessoas estavam procurando psicólogos e terapeutas, é porque elas querem justamente externalizar o seu sentimento. Porque parece que a Igreja de Cristo, ela criou um perfil de oração que não é aquele padrão que Cristo instituiu, mas é algo meio que assim, mecânico, casual. Oração é momento de se abrir na presença do Senhor. É momento realmente de se colocar na presença dEle e dizer, Senhor, é isso. Senhor, eu sou assim, eu penso assim, eu desejo isso.
Mas eu não quero que assim aconteça, eu quero que a tua vontade aconteça. Por isso, Jesus, ele deixa para nós uma orientação, ele deixa para nós uma forma de orar. Não para que aquela forma de oração fosse uma repetição. Eu queria inclusive ler com vocês capítulo 6, verso 7. A Bíblia diz, o Senhor Jesus conversando ali com seus discípulos e com aquela multidão, ele dizia, olha, orando, não usem de vãs repetições, como fazem os gentios, porque eles pensam que por muito falar eles serão ouvidos. Então logo aqui eu percebo que não é para mim ficar repetindo essa oração, mas é para que essa oração se torne para mim uma base de conversa com Deus. Se você vai conversar com alguém, existe, por exemplo, no campo jurídico, algumas formas de conversa, de você conversar um assunto. Como é que a gente chama o juiz? Vossa Excelência. Existe um pronome de tratamento. E aí você não conversa com o juiz uma linguagem informal. Você vai procurar conversar com ele de uma forma formal. Principalmente quando a gente fala de um advogado para um juiz, ele tem todo um discurso técnico. Um médico vai conversar com outra pessoa, às vezes ele está dizendo que você está com uma doença, mas ele fala de uma forma que você não entende. Existe uma linguagem própria. O que Jesus estabelece aqui para a gente? Existe uma forma de conversar com Deus. Existe uma forma ideal de conversar com Deus. Para que essa forma seja boa para nós, e com certeza Deus nos ouvirá com bastante eficiência. Por isso, no verso 9, Jesus vai dizer assim, portanto, vocês devem orar assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, eu te peço que nesse momento, Deus, aplica no nosso coração a tua boa e perfeita palavra. Que tudo que o Senhor queria ensinar, que fique claro a cada um de nós aqui, para que nós, todas as vezes que pararmos para conversar com o Senhor, a gente saiba claramente como conversar. E dessa forma de contraponto, a gente também esteja preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. É assim, Pai, que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já lembram um momento de repente na vida de vocês, se vocês viveram uma experiência muito boa de oração, que parecia que Deus estava realmente bem pertinho de você quando você estava orando? Se você trouxe agora à mente esse momento, eu digo a você que esse momento não era um momento fácil. Era um momento que de repente você estava passando pelo momento difícil. Porque parece que é nesses momentos que mais a gente procura Deus. Parece que é nesse momento que a gente fica mais sensível à voz de Deus. E por isso Jesus, ele estabelece para a gente aqui um princípio norteador de como a gente deve estar orando. E ele começa falando aqui que eu preciso criar uma conexão de ligação com Deus. Como é que ele começa a oração? Pai nosso. Quando eu paro para pensar a grandeza dessa afirmação, eu sou muito grato a Deus pelo pai que tenho. O nome do meu pai é João Nunes, agricultor, 86 anos, como eu falei, mora numa cidade muito pequena, na Paraíba, mas alguém que eu tenho muito orgulho de dizer que sou filho, interior. Os irmãos aqui sabem que geralmente você diz seu nome e o nome do seu pai, né? Eu sou Leandro, filho de João Nunes. Imagina, meu irmão, minha irmã, o privilégio de dizer: eu sou Leandro, filho de Deus, filho do Criador de todas as coisas, filho daquele que é soberano e majestoso, filho daquele que nos cria e sustenta o seu povo. Isso é um privilégio tremendo. Eu e você
somos filhos de Deus e temos uma conexão com Deus. Qual de nós, como pai, e a Bíblia nos exorta, que o filho chegar e pedir de repente um pão, daria para ele uma pedra? Se o filho pedisse um peixe, daria para ele uma serpente. E aí Jesus disse: se vocês, homens maus, dão coisas boas aos vossos filhos, imagina eu. Imagina você, meu irmão, minha irmã, poder chegar diante de Deus e dizer: Pai nosso, eu vim conversar com o Senhor. Eu vim colocar diante do Senhor quem eu sou. Eu tenho algumas coisas comigo. Por exemplo, eu precisei... A gente, graças a Deus, depois de alguns anos aqui em Pernambuco, nós conseguimos comprar a nossa casa. E antes de comprar a nossa casa, eu conversei com meu pai. E eu disse a ele: pai, estou pensando em comprar uma casa, o que é que o senhor acha? Meu pai não entende nada de casa. Meu pai não entende nada de Pernambuco. Meu pai não sabe qual é o melhor lugar. Mas a orientação dele para mim é importante. Mas imagina que nós estamos conversando com Deus que sabe de tudo, que pode de tudo e que sempre terá a melhor escolha para a gente. E quando eu chego, digo: Pai, me mostra o caminho. Pai, me diz a direção que eu preciso andar. Pai, me orienta nas decisões que eu preciso tomar. E um Deus que não vê apenas até uma parede, mas Ele vê sobrenaturalmente todas as coisas, que Ele já sabe o nosso futuro. Ele vai dizer: filho, anda por aqui. É assim ou não quando nossos filhos chegam? E fala para a gente, por exemplo, que está querendo fazer uma escolha, que está querendo fazer uma coisa, e nós, com mais experiências que eles, nós dizemos: meu filho, não faça desse jeito não. Eu estou dizendo, meus amados irmãos, que existe uma conexão perfeita com Deus Todo-Poderoso, que nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai. A oração do Senhor começa glorificando e dizendo que estás no céu. O que é que significa isso? Deus está acima de todas as coisas. O nosso Pai está acima de tudo, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Então eu posso pedir a Ele tudo, e Ele vai me dar tudo que Ele quiser. Ele vai me dar tudo que é o melhor para mim. É assim que um pai bondoso faz. Ele não dá tudo que o filho quer, mas dá tudo que ele precisa. Ele não dá tudo que de repente o filho vai almejar, mas ele vai dar tudo que é necessário para que aquele filho viva bem. Esse é o nosso Pai. Por isso que Jesus diz: Pai nosso que está nos céus. Ao mesmo tempo ele diz: o Senhor está perto de mim, porque o Senhor é meu Pai, mas o Senhor é de uma forma soberana, extraordinária, maior que todas as coisas. Por isso que a gente precisa, meus amados, entender a liberdade e o privilégio que temos de gratidão, de chegar para esse Deus e dizer: Pai, o Senhor está no céu, e mesmo assim o Senhor se importa comigo. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem olhado para mim, tem percebido quem eu sou. O texto continua dizendo: santificado seja o teu nome. Jesus está nos ensinando aqui o que agora? A louvar a Deus com as nossas orações. A agradecer a Ele pelo que Ele tem feito na nossa vida. A louvar a Ele porque nós temos um privilégio de dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado, obrigado porque hoje eu levantei, obrigado porque eu tenho respirado, obrigado pelos desafios que o Senhor me permite viver, mas que tem gerado em mim crescimento. Pai, obrigado. Como é bom, meus amados irmãos, e imagine agora você como pai, você como mãe, seu filho chegar para você e dizer: Pai, obrigado. Obrigado pela pessoa que o Senhor é na minha vida, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem comigo, obrigado porque o Senhor não me deixou andar pelos caminhos que eram caminhos errados, mas o Senhor cuidou de mim. Obrigado. Você ficaria feliz com isso? Com certeza. Então imagina que lição Jesus nos traz aqui, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Jesus está dizendo: glorifique a Deus, agradeça a Deus, louve a Deus. E ele agora começa a dizer: venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui eu vejo um chamado de responsabilidade. Eu vejo agora um Deus que diz: olha, quando você conversar comigo, não peça para mim fazer a sua vontade, ore para que eu faça a minha vontade na sua vida.
Isso é um contraponto das orações de hoje. Quando a gente começa a olhar para a teologia da prosperidade, por exemplo, que é uma teologia que diz que Deus é nosso escravo, que Deus vai fazer tudo o que a gente quer, não é assim que Jesus nos ensinou. Jesus está dizendo, olha, seja feita a tua vontade, assim como é feita no céu, seja feita em minha vida. Você acha, por exemplo, que Deus pede a um anjo 2 vezes para ele fazer alguma coisa? Não. Mas parece que nós, cristãos, achamos que temos direito e autoridade de fazer quando queremos. O apóstolo Paulo entendeu claramente isso. Quando ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que agora eu faço na carne, eu não faço mais pela minha vontade, mas para a vontade de Cristo Jesus. Para quem nós vivemos? Quando você ora, você tem pedido para que Deus faça a vontade dele na sua vida e não a sua? Mas a vontade de Deus às vezes não é aos nossos olhos da melhor forma. Às vezes nós não queremos compreender da melhor forma. Às vezes nós não queremos nem obedecer, porque ela muitas vezes exige de nós alguma mudança. Mas Jesus Cristo, antes de ser preso, ele sobe ao monte e ele vai orar. E quando ele está orando, a Bíblia diz que ele estava muito tenso naquele momento, suava sangue, angustiado com o sofrimento que ele sabia que iria passar, com o açoite daquela noite que ele sabia que ia levar, com a crucificação que estava à sua espera. E ele ora e diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a sua. Você pode, meu irmão, chegar para Deus e dizer, Senhor, está doendo, Senhor, eu não queria estar passando por isso, Senhor, eu não queria estar sofrendo desse jeito, mas Senhor, faz a tua vontade. E eu ainda gosto de orar dizendo, Senhor, me mostra por que eu estou vivendo isso, porque várias vezes eu não compreendo o que eu estou vivendo, várias vezes as lutas que eu passo eu não compreendo, as dificuldades que eu passo eu não compreendo, e eu digo, Senhor, me mostra. A minha vontade, Senhor, é essa. O meu querer, Senhor, é esse. Mas faz a tua e me mostra porque a tua. Às vezes ele me mostra. Às vezes ele me mostra depois. Mas sempre a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Meus amados irmãos, quando Deus me chamou para o ministério, eu lá na Paraíba, junto com a minha esposa, já tinha 2 filhos, e Deus me chama para o ministério aqui. Eu era funcionário público, eu tinha acabado de passar em um outro concurso, minha esposa era funcionária pública também, é professora ela, e de repente Deus chama a gente para vir para o seminário, para se preparar, para viver de oferta. Eu vendia na época um carro que a gente tinha, e a gente com o dinheiro daquele carro juntava com uma pequena oferta, porque minha igreja é pequena, meu irmão, minha cidade é de 6.000 habitantes, e a igreja nos ajudava com uma parte, a gente com outra. Eu arrumei na época um emprego para vender perfume na rua, e era como a gente se mantia durante o primeiro ano que a gente passou aqui em Pernambuco. Mas Deus já tinha esse dia escrito. Por isso que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nunca me arrependi de ter deixado tudo para fazer a vontade de Deus. Hoje Deus me dá um privilégio tremendo de estar aqui junto com vocês, cuidando dessa igreja, cuidando de vidas. Eu cuido também da igreja ali em São Lourenço da Mata, uma outra congregação nossa, que a gente começou com 2 pessoas, 2 irmãs vieram conversar comigo, a gente conversou. Hoje a gente completou 7 anos, nós já somos 158 pessoas que congregam ali. Já saíram daquela igreja 3 pastores, está saindo mais 2 agora do forno. Vocês conhecem o irmão Daniel, já pregou aqui, seminarista Daniel, paraguaio. O seminarista Gustavo também já pregou aqui, são seminaristas nossos lá. Estou formando eles 2 esse ano. Daniel, inclusive, está no Paraguai, foi visitar a sua família lá. A esposa dele é ministra de música lá da nossa igreja. Tudo isso, meu irmão, é tremendo, porque cada família ali a gente vê Deus transformando. Assim como eu sei cada vida aqui que está transformado. Sabe por quê? Porque um dia a gente diz, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. A minha vontade não é obedecer a Deus.
Ninguém acorda de manhã dizendo, hoje eu sou o cara mais santo do mundo, hoje eu vou fazer tudo certo. Não. Nós somos pecadores, o nosso desejo é pecar. Mas quando eu oro, eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como o Senhor faz lá no céu. Na minha vida, como o Senhor faz no céu. E aí ele diz, Jesus nos ensina agora a interceder por nós e pelos outros. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Isso aqui me deixa duas verdades. A primeira, eu preciso orar para que Deus me ajude. E a segunda coisa, Deus quer que eu converse com Ele todo dia. Os irmãos aqui já leram o Antigo Testamento, já leram o livro do Êxodo, vocês sabem o que é o maná. Deus mandava um pão do céu, todos os dias para o povo de Israel. Quase 5 milhões de pessoas. Mas era interessante que aquele povo não podia juntar aquele pão, porque se ele juntasse para o outro dia, o pão apodrecia. Todos os dias eles tinham que esperar, eles tinham que sair do acampamento e pegar ali a seiva para o pão. Jesus aqui nos ensina o quê? Confie no Senhor todos os dias. Todos os dias entrega o teu dia ao Senhor. Ninguém aqui comeu porque é forte. Ninguém aqui comeu porque tinha dinheiro. Nós comemos hoje porque Deus nos sustentou. Porque Deus cuidou da gente, porque Ele deu o pão nosso de cada dia. E é esse pão que eu preciso pedir, Senhor, me sustenta todo dia. Senhor, cuida de mim todo dia. Senhor, cuida do meu irmão, cuida da minha irmã, cuida do teu povo e da tua igreja. Dai-nos o pão nosso de cada dia. E aí, Jesus também nos ensina nessa oração a confessar os nossos pecados, a pedir perdão a Deus. Ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Ele coloca aqui uma sugestão que é difícil. Ele diz que quando eu orar, eu tenho que pedir a Deus que me perdoe. Quem aqui pede perdão a Deus? Todo mundo. Todos nós somos pecadores. Mas ele coloca aqui algo difícil. Me perdoa como? Como eu tenho perdoado a quem tem me feito mal. Você tem perdoado? Você tem perdoado as pessoas que te fazem mal? Nós vivemos um momento bem difícil lá na congregação em São Lourenço. Teve um rapaz, vizinho da igreja, que é usuário, e ele algumas vezes furtou a igreja, e quando ele não conseguiu mais furtar, que a gente melhorou o sistema de segurança, ele apedrejou a igreja. Literalmente, as janelas da igreja, telhado da igreja, ficou tudo furado lá de pedra. E o que é que a gente tinha que fazer naquele momento? Amar. Porque às vezes é fácil a gente dizer que ama sem ser necessariamente impulsionado a isso. Eu lembro de um vídeo que eu assisti de um assassino americano, um psicopata. Ele tinha matado 42 pessoas. E as pessoas, os pais, os irmãos daquelas famílias que ele assassinou no julgamento, xingavam ele, dizia, eu tenho ódio de você, você é um miserável, você merece morrer, você é muito mal, você destruiu minha família. E aquele cara zombava e ria da cara dos familiares. Teve um pai, e eu lembrei dessa história por causa do irmão João, porque no vídeo é alguém bem parecido com o irmão João, fisicamente. Inclusive a barba branca, cabelo branco. E aquele homem chegou, pediu uma palavra ao juiz e disse, eu queria dizer alguma coisa. E o cara, ainda fazendo desdenho dele, disse, eu queria dizer a você, que você me levou a viver uma coisa, a obedecer a palavra de Cristo de uma forma que eu nunca queria. Mas o meu Jesus diz que eu devo perdoar você. E por mim você está perdoado. Naquele momento, contrariando o que a psicologia diz, aquele psicopata começou a chorar. Porque o perdão é uma graça de Deus. É algo que é sobrenatural. Não é algo merecido.
Deus não nos perdoou porque nós merecemos. Ele perdoou porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Eu não devo perdoar as pessoas esperando que elas se tornem pessoas melhores. Eu devo perdoar porque Deus me perdoou. E a minha oração precisa ser: Pai, perdoa os meus pecados. E me ajuda a perdoar quem tem me feito mal. Me ajuda a amar as pessoas, mesmo que essas pessoas não me façam bem. E tem aqui um reconhecimento que Jesus quer que a gente traga nas nossas orações, de uma luta espiritual. O que é que Jesus diz aí? Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Existem tentações. Jesus foi tentado. Não é diferente com a gente. A Bíblia fala que existem os dados inflamáveis do maligno. São setas que o diabo joga no nosso coração, tentando nos atrair. O que é que ele fez com Adão e Eva? Ele fez Eva comer a fruta? Não. Ele lançou no coração dela uma pergunta e uma vontade. É isso que ele faz com a gente. Ele tenta a nossa vida. E o que a Bíblia diz é que eu devo orar pedindo: Senhor, me ajuda. Senhor, não me deixa cair nas tentações. Porque as tentações, elas são inerentes à vida do cristão. Todos os dias. Todos os dias o diabo se levanta para tentar tirar eu e você do caminho do Senhor. Para tentar arrancar a gente da presença do Senhor. Para tentar tirar a gente da graça e da salvação do Senhor. Porque ele sabe que se ele conseguir nos derrubar, se ele conseguir nos afastar do caminho, uma geração vai se afastar. Filhos, netos, bisnetos. Mas ele sabe que se nós permanecermos firmes na presença do Senhor, gerações serão transformadas para a glória do nosso Deus. Por isso ore, meu irmão: Senhor, não me deixe cair em tentação. E todos os dias que você orar dessa forma, o Espírito Santo de Deus vai revelar a você quais vão ser as ciladas e estratégias que o diabo vai montar para você. E você vai estar preparado. Porque ele vai começar a revelar os nossos desejos. Eu gosto de pensar que existe uma diferença entre tentação e provação. A tentação é algo que o diabo faz para nos derrubar. É algo que está fora de nós e vem contra nós. Mas a provação é uma forma que Deus coloca para trabalhar a nossa vida, que está dentro de nós, para trabalhar o nosso comportamento. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, dizendo que Deus está me provando, e na verdade ele está sendo tentado pelo desejo que está no seu coração. Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelas nossas cobiças e concupiscências do nosso coração. É isso que Tiago, irmão de Jesus, escreve. Por isso, meus amados irmãos, orem e peçam a Deus, porque só Ele pode nos livrar do mal. Primeiro eu peço: Deus, me ajuda a resistir aos meus desejos, mas me livra do mal, porque o mal é um poder maior do que nós, mas o nosso Deus é mais poderoso do que o mal, infinitamente mais poderoso. Por isso que eu preciso me conectar com Ele todos os dias. E aí Jesus finaliza nos orientando a louvar a Deus, dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre, meu irmão. O poder e a glória é de Deus, só dele e para sempre. Por isso Jesus nos ensina de uma forma tão especial a se conectar com Deus, a agradecer a Ele, a exaltar o seu nome, a se consagrar dizendo a Ele: faz a tua vontade na minha vida, a interceder pedindo a Ele o pão de cada dia, a confessar os nossos pecados, as nossas fragilidades, a pedir a Ele que nos ajude na batalha espiritual e a louvar a Ele. Essa é uma ordem de oração. Se nós conseguirmos colocar isso nas nossas orações, a gente vai conseguir ter uma oração eficiente para a glória de Deus. Que a gente não faça orações só de reclamação ou só de pedido,
mas que a gente faça uma oração completa. Então, quando você for orar, não repita, não é necessário repetir esse texto, mas abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, e vai vendo mais ou menos esses passos, porque depois isso vai ficar natural na sua vida. Você vai saber quem é teu Pai, você vai saber quem é soberano e pode tudo. Porque, meu amado irmão, eu tenho, nessa caminhada, eu tenho percebido que às vezes chega alguém perto da gente e causa alguma tramóia, alguma situação, algum desconforto, e você fica pensando ali, rapaz, essa pessoa conseguiu, não conseguiu. Nada foge do controle de Deus. Eu creio dessa forma. Nada foge do controle de Deus. Porque quando aquele rapaz quebrou a igreja, muitos irmãos chegaram, mas pastor, por que Deus permite isso? Porque Deus é Deus. Algum propósito maior Deus tem nisso. Sabe o que aconteceu? Atos capítulo 2, a partir do verso 42, vai trazer ali um perfil da igreja. E eu diria que naquele momento, com aquela situação difícil, a igreja caiu na graça da comunidade. É o que a Bíblia diz. E muitos estão sendo salvos. Porque a igreja precisa cair na graça da comunidade. As pessoas precisam entender o quanto nós somos importantes aqui. E o quanto Deus tem usado essa igreja e cada família aqui. E nós somos parte de tudo isso. Por isso, nada foge do controle de Deus. Nada foge. Nem nossas escolhas. Porque Ele sabe de tudo. Que Deus possa nos conduzir. Que Deus possa nos dar sabedoria. Que a gente possa orar nessa direção, pedindo a Ele esse direcionamento para a nossa vida. Amém? Espero que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Vamos orar? Vamos entregar a Deus esse culto tão maravilhoso, que eu creio que, assim como eu, você também sentiu a presença de Deus. E eu gosto do seguinte, eu gosto quando eu paro e eu sinto que Deus falou comigo. E antes de trazer essa mensagem, Deus já estava falando comigo. E eu tenho orado e pedindo a Deus dessa forma: Pai nosso, o Senhor está no céu, Senhor, mas o Senhor é o nosso Pai. O Senhor se importa com a gente. O Senhor sabe tudo que nós passamos, cada um na sua particularidade. O Senhor conhece cada uma das nossas dores, dificuldades que passamos nas famílias, dificuldade que a gente tem passado com os nossos filhos, muitas vezes rebeldia, insistência. O Senhor conhece também, Deus, as lutas entre os casais, as tentativas do diabo de destruir a família. O Senhor sabe, porque o Senhor é Pai. Nos ajuda, Senhor. O Senhor está no céu vendo tudo, contemplando tudo, e o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Me ajuda, Senhor, a saber qual é a direção que o Senhor quer que eu tome para cuidar do meu filho, do meu casamento com a minha esposa, para cuidar da tua igreja, para cuidar dos irmãos. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor. Dai-nos hoje, Senhor, o pão nosso de cada dia. Nós pedimos, cuida de nós todos os dias, Senhor. Tanto no alimento físico quanto no espiritual, que todos os dias eu ore, que todos os dias eu leia a tua palavra, que eu me alimente da tua palavra, que ela me fortaleça. Senhor, me ajuda, Deus, a resistir às tentações, às ciladas do diabo. Me ajuda, Deus, a me fortalecer mais ainda. Me livra do mal, Senhor. Quando ele vier sobre minha vida, sobre tua igreja, sobre o teu povo, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tome a frente e o destrua em nome de Jesus. Porque teu, Senhor. Deus, me ajuda, Senhor, e me perdoa os meus pecados, as minhas falhas, que não são poucas, Senhor. E me ajuda também, Deus, a perdoar. Me ensina a perdoar, Senhor. Como é bom perdoar, porque o perdão liberta os nossos corações. E que eu e a tua igreja, o teu povo, te glorifique hoje e sempre. Porque teu, Senhor, teu é o poder, teu é a glória, teu é a honra, teu é o louvor para sempre. Um dia, Senhor, daqui nós iremos, mas para sempre louvaremos ao Senhor, eternamente. É assim, Deus, que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Peço ainda que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós aqui e sobre toda a igreja do Senhor Jesus, que está espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Todos dizem amém. Que Deus abençoe os irmãos, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém?
Forte abraço aí para todos. Acho que a chuva agora deu uma paradinha. Bom que dá uma esfriada, né? Pode falar, meu irmão. Amém. Vamos orar pelos nossos irmãos agora. Queria pedir aqueles que podem, a gente ficar de joelhos, a gente colocar esses irmãos na presença do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pai, neste momento, Deus, nós ajoelhamos na Tua presença para clamar pela Tua igreja. Nós sabemos, Deus, que os nossos irmãos estão sendo perseguidos no mundo, e não é diferente perto de nós, Senhor. Nesse momento, Deus, eu te peço, visita, que os teus anjos sejam acampados naquele lugar, guardando o teu povo e a tua igreja. Livra o Senhor do mal. Assim foi que nós aprendemos a orar. Livra-os do mal, Senhor. Deus, vai ao encontro daquele povo, da sabedoria ao pastor, a sua liderança, ao seu povo, que eles entendam que agora existe anjos do Senhor protegendo ali o teu povo e a tua igreja. Vai, Senhor, de prontidão, Senhor, na vida desses homens maus, Senhor. Vai levando a tua salvação, libertando eles, Senhor, dessa prisão espiritual, dos laços do diabo que tem aprisionado eles a fazerem o mal. Nós te pedimos agora como igreja e clamamos ao Senhor, guarda o teu povo, protege o teu povo, livra, Senhor, o teu povo do mal, livra a tua igreja que está espalhada pela face da terra, para que a gente tenha mais ânimo e força, porque a única forma de transformar esse mal na graça de Deus é a pregação do teu evangelho, é a transformação do teu evangelho na vida desses homens, muitas vezes até de mulheres e crianças que têm se envolvido com a marginalidade. Nós clamamos ao Senhor agora, Deus, vai ao encontro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Usa do teu poder, Senhor, e da tua autoridade para trazer nesse momento paz, aquele momento, aquele lugar e a tua igreja. É assim, Deus, que nós te oramos e clamamos ao Deus Todo-Poderoso, Pai nosso que está nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Algum dos irmãos moram lá por perto? Quem? A irmã? Ali perto, né? É perto ali da igreja Maranata, é? Pronto. Perto ali, né? Mas vamos orar, Deus vai trazer paz. Os irmãos que forem, aguardem um pouquinho que a gente depois leva em casa. Aguardem um pouquinho que a gente leva, tá bom? E continue orando aqueles irmãos que podem ir para casa agora, para que Deus traga essa tranquilidade.